Olá, nós somos a Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Hoje, ao meu lado, o brilhante conhecedor de direito registral e notarial, Cassiano Teló de Lima. Satisfação, irmão, de tê-lo aqui na escola, nosso sócio aqui, colaborador, que vai nos agraciar com brilhantes conhecimentos acerca dessa matéria específica para o registro de imóveis, para quem trabalha qualificando documentos no registro de imóveis. Hoje vamos trabalhar com o formal de partilha, tá? Formal de partilha, e vamos nos ater o que o qualificador tem que fiscalizar e controlar desse título judicial, tá? Perfeito. Amigo Cassiano, a qualificação de um formal de partilha, já vamos começar sem perder tempo aqui, já vamos entrar bem nas questões que a gente conhece, que são as mais complicadas. Formal de partilha. A qualificação é igual a uma escritura pública, por exemplo, a um instrumento particular, ou, por exemplo, casos que o magistrado ali entendeu possíveis de ser materializado numa sucessão, né, e está homologada a partilha, o registrador ele vai adentrar no mérito ou não? Primeira questão para a gente conversar aqui. Certo. Professor Thiago, no meu entendimento, a importância da qualificação no título judicial é idêntica a qualquer outro título. Perfeito. Tá? Então, sequer os títulos judiciais estão isentos da qualificação do registrador. Tá? Primeiramente, acredito que é importante também atentarmos aos princípios registrais. Sem dúvida, isso aí. Mas uma exceção dessa qualificação é que o registrador não deve adentrar ao mérito da sentença, ao exemplo, certo? Uhum. Mas as questões ali relativas aos princípios da disponibilidade, especialidade objetiva, especialidade subjetiva e todos os demais importantes princípios registrais devem sempre ser levados em conta. Maravilha. Certo? Então vamos trabalhar com esses princípios. Princípio da especialidade subjetiva. O que precisa ter? O que o registro de imóveis precisa extrair para incluir no registro com relação a esse princípio da especialidade subjetiva? O que vai ter que ter aqui nesse documento? Quanto à especialidade subjetiva, tá, até podemos mitigar, né, a qualificação, desde que tenha completa e total identidade entre pessoa qualificada no título e pessoa qualificada na matrícula. Certo? Com relação ao falecido, por exemplo, ao autor da herança. Perfeito, né? perfeito. Com relação ao espólio. E quem está adquirindo tem que se sujeitar ao princípio a lei. Sempre se observa isso, tem que se sujeitar ao comando da lei, à exigência da lei. Né? Os requisitos ali, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, se são casados, regime de bens, obrigatoriamente, tem que ser observado. Né? Perfeito. Isso, perfeito. Esses requisitos... Os requisitos lá do artigo 176 da 6.015 devem ser observados. Isso aí, para o adquirente... Para o adquirente. No formal de partilha não tem exceção nesse caso, sempre tem que observar. Com certeza. Tá bem. Com certeza. E se o pacto antinupcial, por exemplo, existir, dependendo do regime, nesse momento que a gente vai exigir o registro do pacto? Com certeza, por força do artigo 244 da 6.015, que ordena que nas aquisições de pessoas sujeitas ao pacto, ele deve ser averbado já no momento do próprio registro da aquisição. Então, dando continuidade no princípio da especialidade subjetiva. Verificamos que tem requisitos, né, que precisam ser observados. Essa questão do regime de bens, né, que é uma forma de aquisição da propriedade no Brasil, não está explícita lá no Código Civil, mas não deixa de ser uma forma de aquisição, o regime de bens. Tem relevância dentro do formal de partilha a questão da escolha do regime de bens? O que o registro de imóveis, qual a relevância desse regime de bens no registro de imóveis na qualificação de um título dessa natureza? A relevância é por conta da questão da desnecessidade ou necessidade do pacto, né? Do registro desse pacto no livro 3 e da consequente averbação desse pacto também no livro 2. Maravilha, maravilha, maravilha. Então vejam o seguinte, ó, elementos essenciais de qualificação das partes é nome, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, né? Na falta da identidade, a filiação, o endereço da pessoa, e dentro dessa questão do regime de bens tem esse detalhe aí, do Estado Civil tem o detalhe do regime de bens, que é obrigatório, e ele que vai determinar ou não a comunicabilidade, e aí que entra
essa questão do pacto nupcial, que tem que ser aferido também na qualificação. Estamos ainda na parte do princípio da especialidade subjetiva, tá? Essa questão tem diversas partilhas que a gente vê pessoas estrangeiras aqui, ou casamentos de brasileiros celebrados no estrangeiro. O registro de imóveis, no dia a dia, quando recebe esse documento, ele tem um trato diferente com relação aos estrangeiros ou tem que se enquadrar dentro da legislação registral normal? Com certeza os estrangeiros têm que estar devidamente legalizados, né, e tem que ter a cautela de exigir essas outras exigências relativas ao casal estrangeiro, que são um pouco maiores do que o casal brasileiro, no caso. Tipo uma certidão do casamento no estrangeiro, vai ter que passar por toda a legalização, é isso? Perfeito. Precisa, então, o registro de imóveis cuidar dessa questão. Com certeza. Um estrangeiro precisa CPF, pessoa natural? Com certeza, Ele vai obrigatório, ter que até mesmo por conta da DOI, né? Isso mesmo. Por conta do próprio princípio da especialidade subjetiva, certo? E o CPF faz parte da qualificação também das partes. Então vai ser obrigatório o CPF para uma pessoa natural estrangeira. Com certeza. Tá bem. De princípio da especialidade subjetiva, vimos que é básico, né? Elementar, tem que cuidar. E vamos passar agora para a especialidade objetiva, com relação ao imóvel. Eu vejo aqui na partilha que tem descrição, tem um imóvel descrito aqui. O que isso representa para o registro de imóveis? Quais são os cuidados que o registro de imóveis precisa ter? Novamente, tá? A cautela é de existir a plena identificação do imóvel apontado no formal de partilha com o imóvel constante na matrícula. Tá? A própria Lei 6.015 ensina lá no artigo 222, ao exemplo, que deve constar, inclusive, expressamente o número da matrícula, deve constar no formal de partilha. Maravilha. Certo? E também o artigo 225 lá ordena que deve constar a completa identificação do imóvel, certo? Isso aí. O 222 é aquela questão que o registro de imóveis não tem bola de cristal, né? Certo. Ele não adivinha onde que vai ter que registrar. Então, essa informação tem que constar do título, e qualquer título, não é só formal de partilha. É isso, né? Com certeza. O 222 fala em escritura pública, o 223 vai falar em outros documentos, ali, inclusive instrumento particular, título da administração pública. Todos aqueles que estão no 221 precisam cumprir esse requisito. Tem o número de matrícula e o 225 a descrição, correto? Perfeito. E cuidando sempre, já que estamos falando de princípio da especialidade objetiva, a natureza do imóvel. Se é rural ou se é urbano, cada um tem um tratamento. Com certeza. Isso tem diferenciação em face da natureza do imóvel na qualificação registral. Traz os documentos para nós, por favor, do imóvel rural que tem que se observar dentro da partilha. Essa diferenciação entre imóveis urbanos e rurais, ela tem algumas diferenças, até mesmo por conta que o imóvel urbano, né, por força de decreto e por força de algumas legislações específicas, ele pode tão somente constar o número da matrícula e deixar os pormenores das demais inscrições, já que no imóvel rural não existe essa mitigação. Certo. Isso vale para formal de partilha ou para a escritura pública? Esse abrandamento da formalidade quanto à descrição do imóvel, né, no formal de partilha vale também ou ele tem que ter a descrição completa aqui dentro? A lei não distingue a escritura pública da partilha. Certo? Então o registrador pode sim exigir que conste também essas descrições pormenorizadas também no formal de partilha. Certo. E via de regra o que acontece? Tem a integração de cópia da matrícula, de xerox da matrícula aqui dentro. Né? Perfeito. Uma questão interessante para sugerir, para evitar impugnações, quando não tem uma descrição absolutamente, como o colega Cassiano falou, idêntica ao que está na matrícula para atender o princípio da especialidade objetiva, ou seja, o título tem que estar de acordo com o registro que está em vigor para que ambos deem suporte para a realização do novo registro. Tá? Quando esse título não está de acordo, esse formal de partilha, pode o advogado vir requerendo diretamente ao registrador e complementando, até incluindo uma cópia da matrícula do imóvel para fins de atender esse princípio. É possível isso? Totalmente viável.
certo? Por isso que eu Então daí não precisa impugnar para o advogado fazer uma retificação do processo, homologação do juiz, e daí depois que o juiz homologou vai de novo. Não precisa toda essa formalidade hoje em dia, Não há necessidade, até por força dos princípios da economia processual e da celeridade, inclusive. Maravilha, maravilha. E se dentro do formal de partilha, por exemplo, na descrição, o advogado fez constar uma acessão, uma casa aqui, e na matrícula não consta a casa, o que acontece? Duas possibilidades. Tá? A primeira, obviamente, é regularizar essa benfeitoria junto à matrícula, sanando essa exigência, tá? Ou também trazer uma demolição dessa construção, caso ela não mais exista, certo? Ou até mesmo solicitar por requerimento que seja dispensado o registro quanto a essa acessão, fazendo apenas o registro do próprio terreno. Tá bem, maravilha. Então tem que casar, digamos assim, tem que casar essa informação. Perfeito. Entre o título e o registro anterior. Perfeito. Não pode fazer o registro se tem esse descompasso. É isso o princípio da especialidade objetiva? Tanto na especialidade subjetiva, que já conversamos antes, quanto a especialidade objetiva, deve sempre se tentar encontrar a máxima identidade entre folio real e título apresentado. Isso mesmo, gostei dessa, a máxima identidade. Por quê? Porque muitos títulos eram impugnados. Essa ideia um pouco mais antiga, né, de alguns registros de imóveis, e lógico que com razão, no determinado tempo, de ser absolutamente idêntica essa descrição. Hoje, quando é possível aferir a identidade da coisa, não seria possível deferir o registro? Por exemplo, quando comeu uma linha ali na descrição. Né? Acontece isso no dia a dia. Né? O advogado, na hora de redigir a peça ali, comeu uma linha, mas tu percebe, tem o número de matrícula, tem a caracterização do imóvel, designação dele, o lote rural número 10, da quadra 20, do loteamento tal. Está especializado, conseguiu aferir isso. Vai precisar impugnar um título por causa de um detalhe dessa natureza? Ou hoje seria possível a gente avançar e o registro colaborar com o usuário visando gerar novos registros? Professor Tiagão, eu costumo dizer que temos que ter em mente que somos registradores de imóveis e não impugnadores de imóveis, certo? Então, estando inequívoca a especialidade subjetiva, por exemplo, ou mesmo a especialidade objetiva, não há por que o registrador devolver por qualquer falha de digitação ou por qualquer até mesmo falta de algum requisito dispensável, certo? Porque temos que ter em mente que burocracia hoje não gera segurança jurídica. O que gera segurança jurídica é estar convicto que aquela pessoa e que aquele título estão em total acordo com aquele folio real. Maravilha, maravilha. Vamos avançar aqui, já vamos trazer outro princípio. Se tem um imóvel que está apto para registrar e tem um que a pessoa ainda não registrou no nome dela, o falecido, por exemplo, né? Não observou a continuidade e está dentro da partilha aqui. E eles precisam registrar aquele que está apto. É possível? Com certeza, certo. Meu nome desse princípio? Cindibilidade. Tá? O princípio da cindibilidade autoriza tanto as partes, por força do princípio da reserva de iniciativa, solicitar ao registrador que ele faça tão somente o registro daquilo que está apto a ser registrado. Maravilha. Gostei dessa informação. A gente vai linkando uma coisa com a outra aqui. Reserva da iniciativa, princípio da rogação. É assim que movimenta a máquina registral? É assim que começa ou o registrador sai atrás de registro? Salvo as retificações de ofício, ao exemplo, tá? E salvo as raras exceções, o registrador de imóvel está sempre atrelado ao princípio da rogação, instância, reserva de iniciativa, que ensina que as partes devem sempre instar o registrador a fazer o seu trabalho, e não ao contrário. Maravilha. Então é assim que começa a movimentação dentro do cartório. O cartório não sai à rua procurando o registro. Ele espera o usuário comparecer e solicitar. Então daí a gente vai voltar um pouco para o início dessa atuação registral. A gente começou na especialidade, né? Mas a gente passou pelo início. O início é na rogação.
A pessoa entrou dentro do cartório e pediu. Perfeito. Qual é o próximo? O próximo princípio que aplica depois da rogação? Aquele que a pessoa chegou e apresentou. Eu quero registrar isso aqui. O que se faz depois? Prioridade. Prioridade. Preferência. Esse princípio a gente passou antes, que a gente vai entrar na qualificação, princípio da legalidade, qualificação, especialidade, continuidade, disponibilidade, mas primeiro tem que estar protocolado. Fala um pouquinho do princípio do protocolo e de alguma exceção que exista, artigo 12, por favor. O artigo 12 da Lei 6.015 ensina que todo título que ser apresentado no registro de imóveis deve passar obrigatoriamente pelo protocolo, salvo as exceções constantes no parágrafo único do mesmo artigo 12, que são aqueles títulos apresentados tão somente para nota de conferência, para exame de cálculos de emolumentos. Tá? Salvo a exceção dos títulos apresentados para exame de cálculos e conferência, todos os demais, por força desse princípio da prioridade e preferência, devem sim ser objeto de protocolo no livro 1 do registro de imóveis. Maravilha. Então a gente viu que a atividade começa pelo pedido, né? Pela rogação, depois lança no livro, tem um livro especial isso. Sim. Quais são os livros? Aproveita e passa para nós os livros. Vamos lá, então. O livro 1, protocolo. Livro 2, registro geral. Livro 3, registro auxiliar. Livro 4, indicador real. E livro 5, indicador pessoal. Aí temos ainda o livro chamado livro 6, que é o livro de registro de estrangeiros, certo? E isso depende de algumas peculiaridades regionais e tudo mais. Cuidem sempre os códigos de normas, né? Os principais livros, então, é o número 1, que é o protocolo, 2, registro geral, que é as conhecidas matrículas, 3, registro auxiliar, que falamos já do pacto, é onde vai ser registrado o pacto, ao exemplo, o livro 4, indicador real, e livro 5, indicador pessoal. Maravilha. Que é o fichário onde estão listadas as pessoas e os seus apontamentos. Maravilha. Então, vejam como é simples a estrutura do registro de imóveis. Ó. Começou com o pedido, protocolou, qualificação, que é o princípio da legalidade, ver se observa o que a lei exige, dentro da qualificação é o que a gente começou a ponderar aqui. Especialidade objetiva, especialidade subjetiva, cada um tem sua razão. Eu preciso conhecer o titular do direito, o sujeito de direito que tem aquele vínculo com a coisa. Como que se conhece? Através desses requisitos. Especialidade objetiva, eu tenho que conhecer também qual é o imóvel, para poder proteger. A lei só protege aquilo que é dado conhecer. Por isso que existem elementos, requisitos de uma matrícula, né, para poder registrar. Os princípios da disponibilidade e continuidade, né, para ver se a pessoa era titular do direito para fins de poder transmitir em qualidade e quantidade. Né. Fala um pouquinho sobre esses princípios da disponibilidade, princípio da continuidade, tratando também das indisponibilidades, que eu acredito que quem está fazendo qualificação no formato de partilha também tem que cuidar da indisponibilidade ou não? Com certeza. Então fala disponibilidade, continuidade e as indisponibilidades. Vamos lá. A questão dos... Faz parte da qualificação, a gente está falando de qualificação formal. Dos princípios listados agora, tá? A continuidade é prevista, por exemplo, lá no artigo 195 da 6.015, nos artigos 227 e 237 também da 6.015, estão atrelados ao princípio da continuidade. Ensinam que nenhum título deve ser objeto de registro quando depender de algum outro título que dê acesso a ele, certo? E isso também está vinculado à disponibilidade, certo? Que nos ensina que a parte que não tem o direito de propriedade, por exemplo, que não tem disponibilidade sobre aquele bem, não dispõe dele. Enquanto isso não acontecer, temos que exigir algum título que dê suporte a esse registro do formal de partilha, por exemplo. Então, na continuidade, é como se fosse uma cadeia, isso? Um elo assim, de transmissão, só pode transmitir quem tem, é isso? Perfeito. Um efeito cascata, digamos assim. Então, às vezes, por exemplo, se eu estou fazendo uma qualificação de um formal de partilha e eu pego a matrícula que está indicado aqui, eu vejo que a matrícula tem o nome do João, mas aqui está dizendo que é do José. O que aconteceu? Quebrou o elo. O que vai precisar para registrar isso aqui? Que suprir esse elo com algum outro título que torne a parte agora transmitente proprietária daquele bem. Isso mesmo. Então, na qualificação dessa partilha, eu vou ter que exigir o título que o José
adquiriu do João. Perfeito. Que ele não registrou, vai ter que registrar para fins de registrar essa partilha. Isso acontece, que é comum, né? Com certeza, com certeza. Voltando, se tem uma indisponibilidade na CENIB, impede o registro da partilha? Temos... Contra o José, por exemplo. Temos jurisprudências, tá? Vamos trabalhar em duas etapas. A primeira é contra o transmitente. Contra o transmitente tem algumas jurisprudências que já aceitam o registro da partilha, desde que a indisponibilidade siga a sequela desse imóvel, certo? Então se registraria a partilha por ser um ato involuntário, por ser um ato compulsório, e tão logo registrado em nome do herdeiro, por exemplo, se novamente gravaria com disponibilidade de bens para que esse não tenha disponibilidade. Maravilha. Ah. E se for o adquirente? Se for o adquirente, bem mais simples, aí é inequívoco, né? Aí sim podemos registrar, devemos registrar a partilha, e tão logo registrada a partilha, averbar a disponibilidade de bens contra esse herdeiro que está recebendo esse imóvel agora. Inclusive isso está lá no provimento 39, artigos 14 e 16 do próprio provimento 39 de 2014 do CNJ, que é o provimento da CENIB. Maravilha. Parabéns, citação do artigo aí, Obrigado, conhece a lei, os dispositivos melhor que qualquer um. Gentileza do professor Tiago. Vamos lá. Dando continuidade, então vimos questão de principiológica, né? Agora vem uma questão bem mais delicada, que pode ter a ver com o mérito da partilha, tá? Exemplo. Pessoa faleceu, deixou R$1 milhão. O cônjuge, né, com a sua ameação, 2 herdeiros. No momento da partilha, eles organizaram que eram 2 imóveis, tá? 2 imóveis de R$500 mil, total do patrimônio R$1 milhão. Na partilha eles pactuaram que um imóvel de R$500 mil ia ficar para pagar a ameação. É possível isso ou é preciso que em todos os imóveis se estabeleça esse condomínio de 50% para o cônjuge supérstite e o pagamento dos herdeiros? É possível distribuir a ameação num imóvel próprio? Totalmente viável. A partilha pode sim ser por valores. A própria súmula 116 do STF permite isso, permite essa leitura. Lá se fala que tudo se resolve no chamado imposto de reposição, se houver alguma diferença de quinhão, certo? Então, totalmente viável que a meeira receba a totalidade da sua ameação no imóvel e o herdeiro receba a sua totalidade no outro imóvel, por exemplo. Maravilha. E se, por exemplo, um desses herdeiros ficou com, em vez de 250 mil, com 280 mil e o outro com 220? Eles, digamos, vamos vislumbrar que cada um recebeu um imóvel próprio, um avaliado em 280 e o outro 220. É possível isso? Com certeza, e justamente por isso que incide esse chamado imposto de reposição, que deve ser cuidado e fiscalizado pelo exator fiscal que vai participar desse procedimento de inventário e partilha, porventura o tabelião, se for feito por partilha amigável, o próprio magistrado, se for feito por partilha judicial, e também o registrador, por força do artigo 289 lá da 6.015, por força do artigo 134 do CTN, temos que também fiscalizar essa questão, mas totalmente viável essa diferença de valores, diferença de quinhões, tá? Porque a súmula 116 protege esse entendimento. Maravilha. Então, nesse aspecto, o registrador não entra no mérito, ele não pode dizer, não vou recepcionar essa partilha homologada pelo juiz, porque tem que haver absoluta identidade na conta que o registrador faz da igualdade. Essa igualdade compete ao registrador estabelecer ou às partes com a homologação do juiz? As partes, sendo procedido a partilha judicial, as partes com homologação do juiz, desde que quitada aferida esse imposto, né? A questão tributária e fiscal, não deve o registrador entrar nesse mérito, repetindo que ele deve apenas se ater à questão da quitação fiscal, se foi ou não quitado o ITCD, se há certidão de quitação do ITCD, presume-se perfeita essa partilha, presume-se perfeita a questão tributária também. Maravilha. Vamos complicar um pouquinho. Esse pagamento aqui
dos 280 e 220, tá? 280 e 220. Foi pago o imposto, né, pelo excesso. Precisa ter algum termo dentro desse processo de cessão ou basta a deliberação na própria partilha? A gente está tratando de título judicial. Já vamos fazer o link com a escritura pública. Certo. Essa igualdade interna entre os sujeitos envolvidos na sucessão, que não cabe ao registrador interferir. Perfeito. Pode o tabelião também observar quando está lavrando a escritura pública? Ou nesse caso, quando tiver um tabelião, ele vai ter que fazer uma cessão de direito hereditário com relação a um determinado percentual? Vai precisar mais um documento ou pode ser direto? Estamos falando de qualificação registral, certo? E aprendemos sempre aí com os grandes mestres que não deve o bom registrador adentrar no mérito das cessões de direito. Tá? Isso vai competir sempre às partes envolvidas, ao magistrado que vai homologar a partilha judicial ou até mesmo ao tabelião que está procedendo a partilha amigável. Tá? Então, a cautela do registrador deve ser no âmbito desse imposto de reposição, no âmbito da liquidação tributária e fiscal, mas não adentrar nessa questão das cessões de direito, porque isso não interessa ao RI, isso interessa às partes, ao magistrado, ao tabelião, mas não ao RI. Maravilha. No nosso entendimento, acredito que tem respaldo na lei, né? O artigo, acho que é o 2017 e o 648 do Código de Processo Civil. Perfeito. 2017 do Código Civil. 2017 Código Civil e 648 do Código de Processo Civil. CPC. Que eles falam na maior igualdade possível, na comodidade, né? Perfeito. Isso que conduz a partilhas, às vezes, aparentemente desigual, na ótica material, exata de número, mas atende o interesse interno. Estando tributado, pode registrar? Perfeito. Pode registrar. Lembrando que isso vale entre herdeiros, meeira e tudo mais. Mas cessionários terceiros, que não propriamente esses citados, esses sim estarão sujeitos sempre à cessão de direito. Tá bem. Para poder ter ingresso à partilha Perfeito, muito bem ponderado. Para um terceiro entrar naquela relação de direito sucessório, quando a lei não confere a ele, através de um título apenas, né? Observando questão formal, questão de forma, que precisa daí a escritura pública, Perfeito. ou o termo no judicial, além da questão tributária. Exato. Sobre a questão tributária e certidões que devem integrar o formal de partilha aqui. Fale sobre essas certidões aí, tanto envolvendo o autor da herança quanto dos imóveis, né? Perfeito. Professor Thiago, como já bem disse antes, o registrador de imóveis tem que ser registrador de imóveis e não impugnador de imóveis, certo? Nas partilhas judiciais, regra geral, quando constar lá ao final dela que foram satisfeitas as exigências fiscais e tributárias, eu entendo que isso fica totalmente a cargo do próprio magistrado, a cargo do juiz que homologou essa partilha, certo? E isso já bem protege o registrador no âmbito dessas outras certidões aí, conjunta da Receita Federal, aquela do INSS, a própria da Secretaria da Fazenda, a quitação municipal dos tributos municipais, etc, etc, etc. Certo? Então eu sou daqueles que entendem que o magistrado, inserindo expressamente menção lá na sentença ou ao final da formal da partilha, que foram cumpridas as demais exigências fiscais e tributárias, retira do registrador esse encargo de estar sempre fiscalizando essas certidões negativas. E se não constar na sentença, na decisão, daí o que acontece? Aí exige que constem todas as certidões feitas ao procedimento de inventário e partilha. Por exemplo, da pessoa, Receita Federal, Estadual e Municipal. Perfeito. Municipal de onde tiver bens, porque pode ter bens em diversos lugares. Perfeito. Isso? Perfeito. Do imóvel, se é rural, o que precisa? ITR, o CCR, é o cadastro. Isso aí. Certo? Então, temos que... essa questão... Já o referenciamento vai depender da área, né? Perfeito. Temos exposições, apresentações específicas para vocês aqui sobre esses assuntos mais aprofundados. Aqui temos a apresentação do georreferenciamento. Tá? Sobre o tema do georreferenciamento, importante lembrar
que há disposições normativas regionais que ensinam que o que deve ser levado em conta é sempre se o imóvel é ou não o objeto central da ação. Muito bem. Por exemplo, nos formais e partilhas, onde o imóvel não é o objeto central da ação, poderíamos dispensar o GEL dentro do prazo de carência do decreto e da lei do GEL, certo? Que hoje está limitado aos 100 hectares, certo? Lembrando que a lei 13.838, recentíssima lei 13.838, ela passou a dispensar a anuência dos lindeiros quando se tratar especificamente do gel puro, digamos assim, quando não for o gel acumulado com retificações. Maravilha. Temos uma apresentação específica sobre o georreferenciamento. Nos acompanhe lá na plataforma, tá? Voltando aqui para o tema formal de partilha. Vimos princípios desde a entrada do documento, desde a entrada do usuário no serviço, princípio da rogação, depois o protocolo, depois a qualificação que está relacionada com a legalidade, né, num contexto macro ali, e dentro desses princípios vimos especialidade objetiva e subjetiva, a razão de existir disso, né, o que tem que ter esse título, o formal de partilha, a caracterização das pessoas, certidões provando aquela informação ali, né, tudo dentro do próprio título. Descrição do imóvel, número de matrícula, né? O registro não sai inventando onde agir, tem que estar aqui a determinação de onde que a parte quer que seja feito o registro, né? As outras questões específicas aqui da própria partilha, a questão da igualdade ou não, se compete ao registrador interferir, a questão tributária, né? Isto tudo faz parte da qualificação. Conhecendo a natureza do imóvel, se é urbano, ele vai ter um tratamento. Vamos buscar alguns documentos do urbano. Se for rural, tem que apresentar outros documentos. Tá? Amigo Cassiano, faz um encerramento para nós sobre essa matéria. O que tu acha importante de cuidar? Como se tu tivesse com um formal de partilha na mão. O que tu gostaria de deixar dito para os nossos amigos que nos acompanham? Professor Thiago, tá? Eu vou insistir pela experiência que temos, certo? É que o registrador sempre confie na sua qualificação, não só aquela qualificação objetiva do cuidado quanto aos princípios e tudo que envolve o próprio título, tá? Mas também na questão subjetiva, chamando atenção para algumas coisas não tão explícitas, tá? Mas que ele sempre se torne um registrador de imóveis, buscando tirar a burocracia do procedimento, buscando o registro daquele título, sempre dentro da segurança jurídica, sempre vinculado ao princípio da legalidade, certo? Então, dentro daquela questão que já conversamos, tendo uma inequívoca identidade entre parte transmitente, entre folio real e título, entre imóvel listado no título, entre imóvel descrito na matrícula, tendo aquela parte transmitente, disponibilidade sobre o imóvel, tendo uma continuidade dos atos que dá lastro ao registro, existindo essas principais características aí de qualificação entre título e matrículas e tudo mais, não deve o registrador insistir em questões menores, desde que respaldado por uma homologação bem feita pelo juízo, uma ressalva que o juízo fizer lá ao final que foram cumpridas as exigências fiscais e tributárias, tendo o registrador aferido a questão da certidão de quitação do ITCD, se forem recolhidos os impostos. Então, o registrador, fica aí a última mensagem, deve sempre prezar pelo registro do título e não pela impugnação deste, tá? E mesmo quando ele entender que tem que ser buscada alguma exigência, algum requisito, que ele auxilie nessa diligência, que ele auxilie as partes instruindo elas, que facilite para as partes através do princípio da cindibilidade, de se registrar tão somente aquilo que está hoje passivo de registro, porque às vezes a pressa da parte é importante, tem aquela malfadada responsabilidade civil pela perda de uma chance, por exemplo,
que por vezes está na moda aí para todos. Então temos que sim cuidar nessa questão da qualificação registral, abrandando ela dentro de uma segurança jurídica que sempre é tão almejada nos procedimentos registrais. Muito bem. Isso aí talvez nos traga reflexão de um novo olhar sobre a atividade registral, né? A lei é a mesma, mas uma nova leitura que pode ser feita conduzindo o quê? Segurança da sociedade através de atos de registro, não de impugnações. Perfeito. Muito obrigado pela brilhante participação do irmão. Foi uma alegria. Vamos trazer mais conteúdos para vocês. Com certeza. Vamos aprender junto com vocês. Nosso objetivo aqui é esse, né? É tentar facilitar o dia a dia de quem precisa do cartório, assim como de quem está dentro do cartório fazendo a qualificação. Esperamos ter contribuído de algum modo, né? E vamos, com a nossa plataforma Escola Extrajude, disponibilizando mais conhecimentos para vocês, mais aprendizados, inclusive nossos, porque é assim que a gente aprende, procurando trocar informações. Muito obrigado. Agradecemos a todos, inclusive ao nosso grande arquiteto do universo, por nos abençoar nesse dia de hoje. Um abraço.